Pode tomar ela. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Casual Crypto. Casual Crypto intenso aí, né? Que a gente vai ter bastante coisa para falar. Foi uma semana difícil aqui, que a gente trabalhou bastante, todo mundo com olheira, cansado. Mas eu acho que foi uma semana que foi importante, é um marco, né, no mercado de cripto. Acho que ninguém vai esquecer dessa semana, assim. A gente vai sempre lembrar, né, olhando para trás, que a gente sobreviveu a semana FTX, né? Realmente um dos maiores esquemas assim que a gente viu no mercado, né? A gente produziu conteúdo praticamente todos os dias, pelo menos 2 lives aí para vocês. Espero que vocês tenham curtido e a gente tenha ajudado vocês de alguma forma aí com o nosso trabalho essa semana. E eu tô aqui com a Nicole. Fazia tempo que você não aparecia aqui, né, Nicole? Fazia tempo, né? O pessoal tava clamando pela sua presença aqui. Então estamos aqui com Nicole, Carlos e Orlando. Pra gente falar um pouquinho sobre, beleza, primeiro fazer um recap de tudo que aconteceu ali, né, repaginar e tentar ali com uma troca de ideia um pouquinho mais simples, explicar tudo o que aconteceu durante essa semana e tentar fazer um balanço geral de vencedores, perdedores agora, que passou, claro, que não é nenhuma situação de se comemorar, né? A gente usa vencedores porque tiveram ativos, né, tokens e projetos que saíram mais forte, né, tiveram suas teses confirmadas durante esse período. Então, Carlos, eu queria só que você começasse, para quem está numa caverna e não sabe nada do que aconteceu essa semana, tenta fazer ali um resumo breve assim, de tudo que aconteceu. O interessante é que esse podcast ele realmente vai tratar de um mundo pós-evento que aconteceu, né? Um mundo pós-FTX. Então, da mesma forma que quando aconteceu o caso da Terra Luna, a gente tinha um mercado cripto antes e um mercado cripto depois do que aconteceu. Da mesma forma, também a gente vai ter algumas mudanças devido a todo esse problema e que, no final das contas, na verdade, é um problema que começou lá atrás. Então, quando o bull market de cripto começou e conforme ele foi avançando, né, aquele mercado de alta que ele terminou há mais ou menos 1 ano atrás, o que aconteceu é que tudo que se relacionava com cripto conseguia captações de investimento muito facilmente. E a gente tinha poucos crivos ali, pouca regulação para poder garantir que tudo estava sendo feito da maneira correta. E aí acabaram que foram sendo criadas alavancagens e mecanismos financeiros que lembram muito coisas que aconteceram na crise de 2008, por exemplo, e essas alavancagens em algum momento acabaram cobrando o seu preço, né? Então, no caso, o que a gente viu foi uma corretora, né, um lugar de compra e venda de criptomoedas, que era a FTX, que era, se eu não me engano, a 3ª maior corretora de criptomoedas do mundo, ou 2ª maior em volume ali, e que, ao mesmo tempo, também tinha um braço que era um fundo de investimentos. Então, o mesmo cara que era criador dessa corretora era criador também de um fundo de investimentos, um fundo de venture capital, que era feito para poder investir no começo de projetos cripto que estavam surgindo, né? Financiava a criação desses novos projetos. E a grande questão aqui é que essa corretora ela também emitia a sua própria criptomoeda, né? Que era o FTX Token, o FTT. E no final das contas a gente descobriu que esse fundo de investimentos em criptomoedas estava recebendo criptomoedas de graça dessa corretora que conseguia criar suas próprias criptomoedas e estava recebendo esse financiamento. E mais do que isso, ele conseguia colocar esse financiamento
como garantia em um empréstimo para poder pegar dinheiro emprestado com outras empresas, usar esse dinheiro para poder investir em mais projetos, e aí essa alavancagem continuava. E aí, no meio disso tudo, você mistura o dinheiro de clientes que estavam nessa corretora, você mistura os vários projetos de cripto que esse fundo de investimentos investia, você mistura as empresas que ficaram devendo para esse fundo, que algumas foram até compradas por ele para poder esconder que ele não conseguia pagar de volta essas empresas e que agora ficaram insolventes, muitas travaram os saques, como foi o caso ontem, né, da divulgação da BlockFi, que era uma empresa de empréstimos em cripto que travou os saques, e a gente está vendo um efeito dominó acontecendo no mercado de cripto, uma desalavancagem sem precedentes, uma continuação daquilo que aconteceu lá no caso da Terra Luna, porque grande parte da alavancagem de hoje foi feita para esconder coisas que os caras que não queriam cair naquela época quiseram esconder. E a gente está vendo essa sucessão, e agora a gente está vendo o mercado cripto infectado, digamos assim. A gente não sabe até onde que esses dominós vão continuar caindo, a gente não sabe quem é que está seguro, a gente não sabe ao certo como que vai funcionar a dinâmica competitiva no pós-crash da FTX, mas a gente tem os nossos palpites, né, e do que vai mudar nos nossos investimentos a partir de agora. Não, perfeito. E assim, eu tô até comentando, né, que você tá pensativo hoje, né, Orlando? Tá meio... tá pra baixo e tal, estão falando pra eu te animar, mas assim, cara, acho que esse é um momento que é muito difícil, né? A gente tenta sempre trazer um conteúdo animado, né, pra vocês aqui, pessoal, mas é um momento em que, beleza, a gente pode tentar analisar como no viés de, poxa, a gente como empresa de investimentos, a gente... as recomendações que a gente fez para os nossos clientes estavam corretas, né? Falamos para ficar longe de FTT, falamos para não utilizar a FTX. Então, assim, em tese, não afeta a gente diretamente como poderia afetar, por exemplo, outras pessoas que estavam utilizando uma das maiores corretoras do mercado. Mas é muito difícil, né? Você vê a gente ainda que tem uma base grande, toda hora a gente vê alguém aqui diferente falando que, pô, perdeu dinheiro. A última coisa que a gente quer dizer agora é um eu te avisei, assim, né, cara? Exatamente. Ninguém fica feliz com o que aconteceu. Exatamente. Então eu queria, assim, pô, ter sua visão, lógico, cara. Isso foi uma semana exaustiva, acho que a gente tenta compensar tudo que a gente pode, né, trazer, assim, pro pessoal, que a gente não pode fazer para ajudar e tirar o dinheiro da exchange por vocês, a gente tenta compensar com conhecimento, né, e se esforçando para ter uma análise boa, né. Cara, essas últimas 72 horas, particularmente para mim, foram bem, bem intensas, né? Eu e o Cássio, a gente fez quase uma war room, assim, de ficar junto e ficar olhando tudo, né? Que estava acontecendo no mercado, tentando realmente interpretar. Foi algo até meio louco, assim, porque quando começou as coisas acontecerem, né? Quando saiu o anúncio de uma possível compra da Binance pela FTX, o Cássio me ligou e falou, cara, eu acho que isso é um detalhe, tipo, tem uma coisa muito mais profunda, e a gente mudou completamente, né, o planejamento de tudo que a gente viu essa semana pra só conseguir cobrir isso, né? Então, tipo, cara, eu mandei uma mensagem meio extensa lá no Slack, convencendo todo mundo, falando, cara, então... Você me devia a apresentação do Mercurius Day, né, pra essa semana, tudo, você falou, cara, cancela tudo. Cara, todo mundo devia muitas coisas pra muita gente aqui dentro, a gente, tipo... Largou tudo. Cara, um dia antes, eu, o Orlando, a Nicole também tava lá, o Casta tava, a gente fez uma reunião pra definir o planejamento dos minutos cripto, de tudo que ia sair até o nosso desafio, né, que vai começar ali no dia 21 desse mês. E aí, cara, no dia seguinte aconteceu isso, a gente só falou, cara... Joga Esquece esse planejamento fora, lixo, essa definição de temas que a gente tinha colocado antes, olha, vamos focar só nisso aqui, vamos entender o que tá acontecendo, vamos informar todo mundo, assim. Então, tipo assim, cara, assim, mudou bastante a rotina. Eu, particularmente, sou um cara que eu não consigo ficar calmo. Não calmo, né? Calmo eu tô calmo, mas não consigo parar e não continuar processando, né, o que eu tô olhando de informação, o que eu tô lendo. E foi bem interessante essa cobertura, porque muita gente do mercado veio falar comigo e foi interessante porque muita gente, né, além de agradecer a cobertura naturalmente, muita gente que estava envolvida naquilo, que tinha uma proximidade, vamos lá, bem, bem grande com tudo que estava acontecendo em FTX, em alguns outros players, em Alameda. Em Alameda, em todos esses caras. Só troca os dois de lugar aí. Substituição rápida. Enquanto isso, pessoal, vamos deixando o like aí se vocês, né, gostaram da nossa transmissão aí durante todo esse período aí Terra Luna.
Terra Luna não, né? FTX. FTX. Toda essa semana aí, FTX. Só essa terceira live do dia, né? Então, assim, se vocês gostarem, querem ajudar a gente de alguma forma, só deixem o like e se inscrevam no canal. Isso ajuda muito porque o YouTube começa a entregar cada vez mais ali o nosso conteúdo para outras pessoas. Então, assim, pessoal, isso é muito importante pra gente. É assim que vocês ajudam e retribuem todo o carinho aí que que vocês têm com a gente. Mas assim, né, voltando um pouco. Cara, basicamente, primeiro uma coisa que me surpreendeu muito foi que realmente a gente conseguiu fazer uma das melhores coberturas, talvez, do mundo no que aconteceu. Sim, pelo menos foi o feedback que eu recebi de caras que, enfim, são globalmente relevantes no mercado de cripto, que a gente acaba tendo contato, brasileiros, né, que tem contato. E foi muito curioso, né, porque, cara, eu acho que essa foi a primeira cobertura que a gente fez que a gente realmente era relevante no mercado. Então, que a gente tinha informações que, vamos dizer assim, não todas elas eram tão abertas assim ao público. Então a gente acabou conseguindo entender muita coisa no detalhe que era mais de difícil acesso e, enfim, ir para os submundos do Reddit, do Discord e etc. para entender as coisas que aconteceram. E, cara, particularmente para mim, eu sempre falo, né? Eu sou um cara muito... Eu respeito muitas pessoas que estão no mercado de cripto. E, cara, eu li hoje, né, o resumo do decreto de falência da Alameda, né? Eu peguei um documento de 23 páginas, envolvem 130 empresas. Mas o que me impressionou ali? A gente está falando de mais de entre 10 a 50 bilhões de dólares de liabilities, de passivos, de problemas com clientes, de 10 a 50 bilhões de dólares de ativos e de mais de 100 mil credores, né? Potencialmente consumidores, usuários, etc. E disso você tá falando só FTX, é isso? Isso eu tô falando só o grupo FTX Alameda, né? Tá. Das 130 empresas dentro dessa guarda-chuva. Como que você conseguiu chegar nesse número só? Não, esse é o eles estimaram. Entre 10 e 50 bi? Foi engraçado, né, cara? Que começou com números, conversando com pessoas do mercado de 1 bi, depois subiu pra 5, aí uma hora, 2 dias atrás, lendo tudo lá e, tipo, tendo uma estimativa que a FTX tinha de 100 a 200 bilhões, mais ou menos, de AUM, baseado, enfim, nas outras exchanges, nas outras coisas. Eu virei pro Cássio e falei, cara, eu não acho que a gente tá falando de uma brincadeira de 5 bi, a gente tá falando de uma brincadeira de 10 a 50. E, basicamente, foi o que saiu. E quando você tá falando desses 10 a 50 bi, que é a Alameda FTX, a Dani aqui também tá falando que a lista de empresas que faliram junto passou de 134. Sim. Né? Mas esses 134 são extras além desses 10 a 50 bi? Não. Os 10 a 50 bi são desse grupo, né? Porque você tem as empresas investidas desses grupos. Exato. Se for contar além disso, cara... muito mais. Você tem a FTX Group, que vai ser basicamente todas as subsidiárias da FTX, que estavam operando aí, cara, em praticamente todos os países do mundo, mas ali a operação da Alameda. Mas, por exemplo, a gente não está falando ainda de empresas como a BlockFi, como a Voyager, que são 2 dos maiores credores de cripto do mundo, que potencialmente devem declarar falência. A BlockFi, eu acredito que os caras devem ter, vamos lá, fazendo uma estimativa bem conta de padeiro, assim, pra caralho. A BlockFi, ela tem uma linha de crédito de 250 milhões com o FTX US. Ela tem 600 milhões de dívida da Alameda, estimados, mais o prejuízo que eles não abriram, que fez que eles tivessem que pegar uma linha de crédito de 250 milhões. Então a gente está falando de algo pelo menos de 850 milhões, assim, que a gente sabe de números abertos, mas provavelmente a gente deve estar falando de uma dívida ali na casa de 1 a 2 bi de dólar. E isso a gente está falando da maior empresa até então de lending do mercado de criptomoedas, junto com a Genesis. Então, cara, a gente está falando realmente de uma parada, assim, muito grande só da BlockFi. Se a gente for para Voyager, a gente está falando de, alguma coisa na casa de 1,4 bilhão de dólares. Se a gente for para Celsius, que é outra empresa que a Alameda ajudou no bailout, que a gente chama, né, na recuperação, a gente está falando também de uma dívida nessas cifras, né, de bilhão de dólar. E aí, depois, cara, a gente pode se estender. Provavelmente, vamos pegar um fundo como Multicoin Capital, a gente está falando de 10% do AUM de um fundo ali multimilionário, né, para não falar bilionário. Se a gente pegar, cara... sei lá, Amber Group, que a gente tá falando de 3% do que eles tinham. Se a gente pegar, sei lá, cara, posso passar uma noite citando coisas. Mas a gente tá falando de muito, muito dinheiro mesmo. E mais do que isso, a gente tá falando muito de um risco reputacional. O mercado de cripto, do ponto de vista reputacional, ele muda completamente agora. A gente fala o quê? De um ecossistema como o ecossistema da Solana, que poderia ser um ecossistema promissor. Eu acredito particularmente que era um ecossistema promissor, mas que ele foi extremamente alavancado, extremamente inflado,
a ponto de, cara, o DeFi da Solana quase regredir a zero por conta da forma que a Alameda e da FTX atuaram lá, criando literalmente uma máquina de dinheiro infinito. E, cara, potencialmente, se isso não tivesse acontecido agora, cara, se a Alameda e a FTX não tivessem quebrado agora, a gente poderia ter 2 outros ecossistemas que os caras eram líder de investimento, que era a Aptos e a Sui, funcionando indo pro mesmo caminho. Sim. Então a gente não estaria falando, cara, só de um ecossistema. A gente estaria falando de múltiplos ecossistemas de cripto que estariam na mesma estrutura. Então isso é uma coisa assim, parece uma história de filme. E é. Uhum. Eu ia puxar exatamente esse ponto, né? Porque alguém aqui citou que é praticamente a crise dos subprimes de cripto, né? E um filme que a gente adora é A Grande Aposta, né? Que fala justamente da crise dos subprimes de 2008. Então, Nicole, eu queria até te puxar, já que você adora esse filme, que eu sei. Cara, se você realmente sente essa semelhança entre as duas coisas, né? De algo que realmente acaba com a confiança em certas instituições. Tipo, como é que você está vendo esse cenário inteiro? Tá, vamos primeiro contextualizar para quem não sabe o que foi a crise do subprime americano. Basicamente, né, assim, explicando com todas as licenças poéticas aqui, mas basicamente o que os fundos, né, lá nos Estados Unidos estavam fazendo era pegar algumas hipotecas, né, que não eram de alta qualidade. E eles diversificavam o risco, entre aspas, colocando todas elas juntas. E aí, quando você diversifica esse risco e coloca um monte de coisa que não vale nada junto uma com a outra, isso, do nada, vale mais do que valeria separado. E ninguém sabia exatamente que isso estava acontecendo, né? Quando essa bolha estourou, foi a crise de 2008, né, que aconteceu lá atrás. E é interessante esse paralelo, porque quando o Casta reuniu todo mundo, né, e foi explicar exatamente o que a FTX estava fazendo, e se vocês assistiram a live, né, vocês sabem que o que eles fizeram foi pegar um market cap que valia X, só que, na verdade, por trás ele valia 3x, né, 2x, né, no caso 2/3 do negócio, estava na mão da Alameda. E então é realmente como se todo aquele crédito fosse podre, justamente, né, um paralelo interessante com a crise do subprime. Onde você pegava, encaixotava vários títulos ruins, dava um nome, né, mais bonito dele, mas como era diversificado com um monte de bosta diferente, você tinha uma diversificação, então você diminuía o risco, né? Sim. Então, assim, você tinha muitas coisas que não tinham fundamentos sendo utilizadas, porque você pegava esse título, colocava como garantia para pegar uma outra hipoteca de uma outra casa e você juntava várias hipotecas num título furado. E quando você vai ver, assim, por exemplo, o FTT, isso acontecia com 60%. De todos os FTTs existentes, 60% estava na mão ali desse esquema. Só que quando você entra na Solana, no ecossistema da Solana, essa porcentagem que estava na mão, né, dos criadores desse sistema era mais de 70%, 80%. Uhum. É uns números, assim, que você olha e é absurdo. e realmente, tipo, ninguém tava olhando. Sim. Simplesmente ninguém estava olhando. É que, cara, Na terça-feira, quando a gente foi, desculpa, mas na terça-feira a gente foi aqui no shopping, não, sabe que era aniversário de um dos meninos aqui de dentro. Daí foi bem no dia, né, que rolou, né, toda a história e tal, e o Orlando vai lá e senta na minha frente, né. Eu falei, Orlando, o que tá acontecendo, cara? É só mais uma exchange que quebrou e tudo mais? Daí ele começou me explicando o Money Lego. E ele simplesmente acabou com o meu almoço, né? Tipo assim, Orlando, você consegue... Vamos tentar explicar para as pessoas essa dinâmica que a Nicole falou muito bem aqui. De maneira muito simples. Beleza. Qual era a máquina que fazia... Por que isso daí estourou? E por que isso, por exemplo, é diferente de uma empresa que a gente vê aos montes, né, no mercado de cripto, que, sei lá, pega... Surgiu outro dia lá, aquele do Squid Games. Sim, né? sim. Você só pode comprar e aí do nada alguém vende tudo. Exato. E já era. CryptoPlanes. Você ia lá, comprava vários, muita gente comprava, daí depois o pessoal foi lá, vende tudo, então o negócio cai a zero e o pessoal foge com dinheiro. Cara, esquema de pirâmide puro. Por que isso é diferente? Vamos lá. Cara, eu acho que uma coisa que é importante entender. O que aconteceu no caso da FTX Alameda...
é uma coisa que parece muito inteligente, parece muito bonita e que cripto viabilizou e que foi usado muito pro lado ruim da coisa. Primeira coisa que a gente precisa entender. Por que a gente defendia tanto a tese de token versus equity, né? Token é o que? É uma fração ali do projeto que eu tenho, tudo mais, não necessariamente representa alguma coisa do projeto. E equity é necessariamente participação. Por que as pessoas defendiam tanto isso? Porque eu poderia usar o token para fazer o que a gente chama de bootstrap, que é acelerar o meu processo de crescimento. E com isso eu poderia pegar uma coisa que literalmente não vale nada e fazer valer alguns milhões ou até bilhões de dólares do nada. Por quê? Porque eu tinha uma dinâmica de incentivo da comunidade. Os caras pegaram isso e levaram isso para um outro nível. Vamos lá. Como você fica rico de forma infinita no mercado de cripto? E necessariamente, na verdade, potencialmente era o que a Alameda/FTX estava fazendo. Você, primeiro, cria um token. Para você criar um token, cara, não demora mais do que 5 minutos. Se a gente quiser criar um token agora e começar esse processo, a gente consegue. É só o Danilo pesquisar. É uma boa. Vamos fazer isso. Não vamos fazer. Vamos usar isso como exemplo. Vamos imaginar que a Mercúrios, ela é maldosa, né? E você é o Sam. O que você faria, né, analogamente aqui com a Mercúrios? Vamos lá. Vamos supor, então, que a Mercúrios quer fazer o que potencialmente a FTX e a Alameda fechou. É importante a gente falar potencialmente, porque a gente ainda, apesar de a gente ter fortes indícios, a gente não comprovou completamente. Como a gente faria isso? Primeira coisa, a gente criaria o Merc Token. Tá. O que seria o Merc Token? A gente poderia entrar, sei lá, numa blockchain inovadora, que ninguém entende tão assim direito, ou até mesmo no blockchain do Ethereum, e criar um token da Mercúrios. E o que seria o token da Mercúrios? Seria um token de utilidade da Mercúrios, que, enfim, você teria vários benefícios, você teria taxas, se você tivesse muitos tokens, você faria parte do grupo VIP, entre outras coisas. E vamos supor que a gente cria o token da Mercúrios, e a gente cria 100 milhões de unidades. Cada uma dessa unidade vale vale 1 centavo de real. Então a gente tem 1 milhão de reais na prática disso, beleza? Então a gente tem aqui só 1 milhão de reais, super tranquilo pra gente. Como a gente faz pra gente criar dinheiro infinito? A gente faz o seguinte, a gente pega 25% desses tokens, então 25 mil reais, e fala que a gente vai fazer uma distribuição para todas as pessoas que engajam com a gente no YouTube, 250 mil, né? Porque a gente 1 milhão, 250 mil a gente distribui e fica com 750. Isso. Aí eu distribuí 250 mil, cara, porque vocês são fodas, porque vocês se engajam, vocês dão like e vocês são do caralho. Vocês a audiência. Vocês a audiência, tá. Beleza. E aí a audiência recebeu 250 mil. Ou seja, todo mundo ficou feliz. Acho que todo mundo vai ficar feliz de receber uma fração de 250 mil na conta, na sua wallet. Até aí tudo bem. Só que aí o que eu começo a fazer? Eu começo a pegar meu Instagram e começo a queimar tokens Mercúrio. Então eu pego, vamos dizer assim... Você pega daquele seus 750... Eu pego, sei lá, eu pego 100 mil, entendeu? E aí eu vou queimando. Todo dia eu queimo 1000. Uhum. Todo dia eu queimo 1000. Então eu passo 100 dias queimando. Vocês vão virar e falar, cara, o Orlando é o cara mais da hora do mundo, porque ele tá gerando escassez no token. O Orlando é um cara gente fina pra caralho, é um cara foda. E aí eu vou tirando foto de tudo isso. E aí todo mundo começa a pegar uma super confiança que as coisas da Mercúrio... Opa! E aí, agora fudi o corte. Agora fui. Ai, cara. É um exemplo. Calma aí, no corte a gente corta essa parte fora. Faz assim, ó. Beleza. Aí, ó, pra galera do Instagram nem vai saber. Cara, e aí todo mundo vira e fala, caralho, que foda, velho. O Orlando é o cara mais gente boa do mundo, a Mercúrios é incrível, tudo vai dar certo. Peraí. Vem por esse lado aqui, ó. A Mercúrios vai dar certo, tudo... A gente tá no melhor cenário do mundo. E aí... A gente tá no melhor cenário do mundo. E aí o que acontece? O token que antes valia 1 centavo de real começa a valer R$1. Então a gente multiplicou o nosso capital por 100 vezes. Uhum. Pô, cara, do caralho. Agora a gente tem muito dinheiro. Só que lembram que eu peguei e eu só queimei 100 mil tokens da Mercúrios. Então isso significa que eu tenho 65 mil tokens que agora valem R$1. 650. 650 mil tokens que agora valem R$1. Ou seja, eu tenho 650 mil na minha mão. Uhum. O que eu faço? Eu poderia pegar e vender tudo ao mercado. E aí eu vou ganhar um bom dinheiro. Vocês concordam comigo? Uhum. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou pegar e vou dar esse token como garantia. Porque se você pegar isso que você tem, né, que vale em tese os seus tokens, e vender eles a mercado, provavelmente o preço vai cair, todo mundo vai falar, porra, o Orlando tá vendendo, isso aqui não vai ter mais valor. Então provavelmente você vai conseguir... então você provavelmente, tipo... todo mundo vai te achar um cuzão, você vai conseguir vender os primeiros ali, vai pegar esse dinheiro e fugir. Sim. E isso é o que normalmente as pessoas fazem. Isso é o que as pessoas normais fazem. Tá. Mas aí eu perdi minha credibilidade. Eu literalmente ganhei, sei lá, 100 mil
100 mil reais, pô, é pouco dinheiro, vamos lá. O que o Sen fez? Ao invés de eu ganhar 100 mil reais, eu pego e chego e bato na porta de um cara que aceita fazer um empréstimo. E eu falo, cara, o negócio é o seguinte, o Mercúrio está crescendo pra caramba, o Merc Token é um sucesso, a gente já multiplicou por 100 vezes, vamos fazer o seguinte, eu te dou 650 mil em garantia, que você pode liquidar na hora que você quiser no mercado, se começar a desvalorizar, e você me dá 100 mil, beleza? Beleza. O cara me dá 100 mil. Basicamente, você tá emitindo a sua própria garantia, né? Eu emiti. É quase como se você pegasse e construísse sua própria casa que você tá colocando em garantia, né? Pegasse, tipo, um papelão, montasse, desenhasse uma casa no papel e pegasse ela e falasse, ó, toma, eu tenho uma casa. Beleza. Exatamente. Mas parece que eu fui um cara muito foda. Parece que eu sou um super empreendedor. Eu fiz um negócio crescer 100... eu fiz um negócio crescer 100 vezes através da minha comunidade, cara. Eu sou um cara genial. E aí, eu pego e dou com garantia. E agora eu tenho 100 mil. Agora, tudo é muito mais fácil. Porque eu tenho 100 mil reais. Aí com 100 mil reais eu vou fazer o seguinte. Eu vou ir num ecossistema que todo mundo acha disruptivo, mas ninguém entende. Bater na porta lá e criar um projeto qualquer. E né? Outro projeto. E eu crio outro projeto em cima disso e eu faço o mesmo processo. E eu vou fazendo isso de forma infinita. O que acontece na prática? Na prática eu vou ter vários empréstimos em sequências que todos eles dependem do meu primeiro empréstimo. E o meu primeiro empréstimo ele não é baseado em absolutamente nada. Então, se o meu Foi uma primeiro parada empréstimo... que valorizou porque você postou no Instagram que você tava queimando os tokens. Exatamente. Então, se o meu primeiro empréstimo quebra, meu segundo empréstimo quebra, meu terceiro empréstimo quebra, meu quarto empréstimo quebra, e a quantidade de empréstimos que eu fiz quebram. E aí, ferrou. Os caras fizeram isso e basicamente conseguiram fazer 14 bilhões de dólares em 5 anos. É isso que aconteceu. Então, não por acaso, né, o Carlos, isso a gente falou até no Crypto hoje, não por acaso a Binance vai lá, né, o CZ quando descobre, né, sei lá, se descobre, se estava por trás, enfim, mas quando ele quer atacar todo esse sistema, ele não vai em uma das pontas, né, uma das segundas ou terceiras caixinhas que o Sam criou. Ele vai na raiz do negócio que parece ser o FTT, que era algo que ele já tinha muito em posse e fala, vou vender tudo isso para liquidar aquele primeiro token lá, o Merc Token que o Orlando criou na nossa suposição aqui. Né? Porque assim você acaba com tudo que vem depois, né? Você pega toda a primeira garantia que começou a ser garantia de várias outras coisas e acaba com a primeira. Então todas as outras viram vazias, né? Exato. E eu acho que até com isso a gente já consegue começar a entrar em uma das teses que é desse mundo pós-FTX, né? Quais que vão ser os vencedores e quais que vão ser os perdedores e o que muda na questão de investimentos, né? Eu acho que um dos principais perdedores, né, passam a ser essas criptos de corretoras, criptos emitidas por empresas, né, empresas de empréstimos como a Celsius, né, que emitia o token Cell, ou então outros projetos, empresas que não precisavam ter uma cripto, mas que elas criam uma cripto para poder mostrar que elas são revolucionárias, que o modelo de negócio delas é diferente, né? Carteiras igual a Atomic Wallet, por exemplo, né? Emitindo criptos para depois e tentar definir qual que vai ser o uso daquela cripto, né? Para tentar dar algum benefício para a comunidade dela. Exchanges igual a Binance, igual a FTX, igual a Crypto.com. Eu acho que essa é um dos reforços que a gente tem, assim, né? De essa sinalização de que, cara, não é porque o seu negócio ele tem uma cripto que ele passa a ser melhor do que um negócio que não tem cripto e não é por causa disso que a sua cripto vai passar a valer alguma coisa, né? Eu acho que esses projetos que eles pegam o pior que existe no mundo centralizado e o pior que existe nas tecnologias de cripto, eles são talvez os principais perdedores, assim, pelo menos os mais diretos em termos de tese. A gente aqui já falava o pessoal não investir, né? Então a gente já falava, olha, a gente não investe em token de corretora, a gente não investe em BNB, nem em CRO, nem em FTT, mas eu acho que é um dos reforços, assim. Eu acho que, sem dúvida, são caras que saem como perdedores, sabe? De todo esse jogo que aconteceu. E uma das coisas que eu queria puxar pra você, Nicole, assim, e que de longe é a maior preocupação que surge nos comentários, e o pessoal que tá na Binance, por exemplo, que é em tese, uma concorrente direta, né? Eu não falaria que, por exemplo, uma Kraken e Coinbase são concorrentes tão diretos assim da FTX, porque eu acho que a maneira de se portar e até o público é um pouco diferente, né? Mas as duas, né, FTX e Binance são, tipo assim, full varejo, né? Tipo, FTX, Binance, Crypto.com, Bybit, eles têm muito esse apelo do investidor pessoa física ali mesmo, sardinha, né? O sardinha. Então, assim, o pessoal que foi ver, poxa, a FTX quebrou e teve essa treta com o CZ lá, o dono da Binance. O que você diria, por exemplo, pro pessoal que tem grana ali na Binance, né, que tá desesperado nesse momento? A primeira coisa é
é entender, assim, o que aconteceu, o motivo do que aconteceu e o que daria pra gente, daqui pra frente, olhar pra não permitir com que isso aconteça dessa forma, né, essa magnitude tão grande. E uma das coisas que, inclusive, está virando uma tendência, que o Casta falou numa live aqui, inclusive, é que agora as corretoras vão fazer, né, tem uma tendência de fazer o que se chama de Proof of Reserve. Então, né, a prova que você tem ali na sua tesouraria, algo que seja uma contraparte ao que as pessoas estão depositando ali, ao que as pessoas estão alavancando na sua corretora. E isso... algumas corretoras já faziam, né? Isso vai desde a auditoria até alguns checkpoints. Nas checkpoints é tipo quando você tira screenshots, né? Quando você tira ali o que está na blockchain nas carteiras que você possui. E você deixa isso aberto ao público, né? Você deixa com que todo mundo saiba o que você tem e que o que você tem você consegue cobrir X% do que está depositado na sua corretora. Isso é muito semelhante ao que acontece em bancos regulados, que você tem que ter uma reserva ali, né, para cobrir tantos por cento do que as pessoas estão pegando de empréstimo, do que as pessoas estão depositando ali no seu banco. E isso está acontecendo agora bastante, né? Muitas corretoras... Agora eu vi uma notícia da KuCoin. A KuCoin falou que vai fazer um relatório, né, todo completinho sobre tudo que está acontecendo lá dentro, mas agora já todo mundo está querendo mostrar que está solvente, né? Para antecipar, assim, de falar, esse relatório vai demorar um pouco, né, porque é muita coisa para a gente mostrar, muita carteira que existe, mas para antecipar, a informação que a gente tem é essa, consolidada. Então, essa é uma nova tendência aí que a gente está vendo de mercado, das corretoras sempre falando o que exatamente elas têm. A Chainlink tem um mecanismo, né, que daria para você provar isso on-chain, que é muito interessante. Se essa galera decidir migrar para Chainlink para deixar um pouco mais confiável, né, a verificação desse assunto. Isso vai ser muito interessante para a própria Chainlink, daí a gente já entra no que vai acontecer daqui para frente. Exatamente, era isso que eu ia te perguntar, né? Se a gente pode ter, por exemplo, a Chainlink como uma das teses, como a gente falou, vencedoras, né? Chama de vencedoras, mas que fica mais forte nesse momento de mercado, né? Você acha que sim, então? Sim, eu acho que sim. Se né, essas corretoras decidirem que eu quero que a minha validação seja validada por várias pessoas. E que, tipo, né, don't trust, verify. Então, tipo, isso beneficiaria a Chainlink de alguma forma, porque eles têm um mecanismo já que faz isso. Só que não necessariamente, né, é preciso utilizar a Chainlink. Bastaria você ou fazer uma auditoria ou mostrar quais são as suas carteiras, né? Falar, olha, as minhas chaves públicas são essa lista imensa de chaves públicas, e você pode ver a qualquer momento nessas blockchains o que eu tenho lá guardado. E, ao mesmo tempo, você publica seu balanço. Então, você consegue saber o que você tem ali que você consegue. Se todo mundo decide sacar, o que vai acontecer com a sua corretora. Então, é basicamente isso que está acontecendo. A gente está vendo, de hoje em diante, um mercado mais transparente. É como se tivesse uma autorregulação. Então, as pessoas não estão esperando com que algum órgão regulador de algum país falar, olha, eu preciso saber o que está acontecendo. Não, a galera já está se antecipando e mostrando o que eles são, né? O que eles têm ali e se os clientes vão ou não sair ilesos se alguma coisa de ruim acontecer com aquela corretora. Então, a minha recomendação seria checar o que está acontecendo. A Binance, por exemplo, falou que eles vão fazer esse Proof of Reserve. Não necessariamente usar Chainlink, agora que eles estão entrando com concorrente, né, de Oráculo, mas... O Casta, né, até falou que seria muito interessante o órgão regulador começar a explorar essa funcionalidade da Chainlink. Tipo assim, poxa, para você ser uma corretora, você precisa ter ali o stamp, né, de sei lá, Proof of Reserve da Chainlink. Seria muito interessante, ia ser muito legal ver o híbrido, né, entre CeFi e DeFi ali acontecendo. Inclusive, falamos de Chainlink, já tem advocate da Chainlink aqui no chat, né? A Dani tá falando que foi summonada, falou de Chainlink, já tô doida. Tem que chamar você, Dani, e a Solange para vir participar aqui de um dos Casual Cryptos com a gente, para falar só de Chainlink, de tudo que a gente tá fazendo. É muito legal ver o pessoal, assim, que tá trabalhando, né, no meio de cripto aqui com a gente. E realmente Proof of Reserve é uma das coisas que pode explodir aí.
uma coisa que eu queria puxar, assim, pra você, Carlos, é quem que você acha que se maleficia, né? Se é que existe essa palavra, se prejudica desse momento de mercado, né? Beleza, Chainlink a gente tem um exemplo de coisa boa. Agora, vamos entrando no ramo DeFi. Se tem alguma coisa que você vê que perde força ou você vê que todo o ecossistema DeFi ganha força com esse acontecimento? Eu acho que a narrativa de DeFi, ela tende a ganhar força, tá? Se a gente estiver falando de um mercado que aos poucos ele vai ficar mais racional, assim, entender o que aconteceu. De um lado, a reputação de cripto foi muito abalada, né? Então isso é ruim para todo mundo. Mas, por outro lado, as criptos DeFi que faziam coisas que algumas dessas empresas que quebraram hoje faziam, elas estão se saindo bem, estão saindo até melhor do que essas empresas, né? Então, criptos como a Aave, como a Compound, né, que são criptos de lending, né, que é esse setor que eles são como se fossem bancos descentralizados, sobreviveram melhor do que as empresas de empréstimos, como era o caso da Celsius, da Void, da BlockFi, né? Então, de maneira geral, acho que a narrativa de DeFi ela sai fortalecida, começando por aquelas criptos que lideram o setor de finanças descentralizadas, né, que aí entraria principalmente Aave e Uniswap também, né? Mas assim, eu acho que de maneira geral, os principais prejudicados em toda essa crise foram criptos que não estavam tão bem estabelecidos assim. Então, quem estava mais na liderança, eu acho que agora fica ainda mais na liderança. Então, em plataformas de contratos inteligentes, por exemplo, a Ethereum, eu acho que ela aumentou a distância com relação aos concorrentes dela depois do abalo, porque ela mostra que ela tem capitalização e ela tem infraestrutura para conseguir resistir a esse baque, assim, né? E as criptos no setor de DeFi também, que elas tinham mais capitalização, que elas tinham mais força, né? Mais funcionários, uma estrutura mais robusta, mais receita captada, elas também se fortalecem. Eu acho que a crise, ela aumentou a distância entre quem estava nos primeiros lugares e quem estava ali no meio, entendeu? Ela deu uma limpada nessa galera e atrasou principalmente quem tinha um ecossistema que era muito dependente ainda, por exemplo, de um fundo de venture capital, né? Igual era o caso da Alameda e que agora esses ecossistemas vão sofrer bastante. Exatamente. O Felipe aqui tá falando, nítido desânimo da galera dos canais. Tá escrito na testa, só vê a cara do Orlando. Cara, eu acho que isso aqui não é um misto de sentimentos, não é só mais cansaço também. Mas também, cara, não é uma situação legal, né? Como a gente falou no começo da live, não é uma parada maneira. Mas a gente tá trabalhando muito aqui para conseguir ajudar o máximo de pessoas possível, né, Orlando? Acho que a gente tem até algumas coisas que a gente pensou em desenvolver aqui para melhorar a situação do ecossistema como um todo, né? Cara, assim, sendo muito sincero, primeiro, desânimo. Assim, tem um fator desânimo. Cara, teve uma frase de um analista, que é o analista que eu mais respeito do mercado, que é o Hasso, que ele falou uma coisa que pra mim é muito profunda, que foi: cara, eu não vou desistir no mercado de cripto porque ele continua tendo muito potencial, mas uma parte de mim morreu essa semana. E eu me sinto assim. A gente perdeu dinheiro com a FTX Alameda? Não, a gente não tinha exposição direta. A gente realmente não tinha um centavo na Alameda ou na FTX. A gente tinha, sei lá, uma posição de 2,5% de Solana, que a gente liquidou a $17 o valor do token. E pronto. Foi realmente, tirando isso, as outras quedas foram quedas relativamente normais de mercado. E, na verdade, a gente estava com 1,5, um pouco mais do que isso, em posições e opções que valorizaram ali umas 5, 6 vezes nessa queda, que ainda não atingiu o nosso ponto de venda, que vai ser ali na faixa de 10 a 15 vezes. Então, cara, na prática mesmo, a gente acabou até ganhando dinheiro. Tirou dinheiro, a gente fez a maior live da história do canal, a gente tá ganhando, sei lá, 1.000 inscritos por dia no canal, meu Twitter saiu de 18 mil pessoas para quase 20 mil pessoas, então, sinceramente, se eu fosse olhar números por números, estaria uma coisa incrível. Mas, cara, eu realmente respeito muito as pessoas que estão nesse mercado, porque elas estão olhando para o mercado revolucionário, para o mercado complexo, para o mercado que ele é único. E é muito triste pra mim, realmente isso me dói, olhar pra uma coisa que talvez seja a maior revolução da minha geração e ver que algumas pessoas que eram até inteligentes, mas mal intencionadas, criaram uma máquina muito, muito grande de fazer dinheiro sem ser baseado em nada e acabaram prejudicando ali, cara, mais de 100 mil pessoas. Eu tenho respeito muito grande por cada uma das pessoas que perdeu algum dinheiro nessa brincadeira. E eu, particularmente, me sinto mal por tudo isso. Me sinto mal porque é um mercado que eu acredito, é um mercado que eu amo, é um mercado que eu dediquei meus últimos 4 anos, quase 5 da minha vida nisso tudo. E eu tenho um respeito muito grande por cada uma dessas pessoas. Então, sendo muito sincero, porque por isso que eu estou assim. Por isso também que eu, cara, sei lá, eu não consigo desligar, eu não consigo fazer outras coisas.
Mas no final do dia, qual que é o resultado de tudo isso, né, cara? Eu acho que, primeiro, é uma experiência muito interessante, porque em quase 5 anos de mercado nunca vivi isso. Então, todos esses anos, a única coisa que eu fiz no mercado foi sobreviver, sendo muito, muito sincero, né? Pô, eu empreendo em cripto desde 2018 com a Mercúrios. O Danilo fundou a Mercúrios com 20, o Pedrinho fundou com 20, o Faria com 24. E a gente só sobreviveu desde então, basicamente, em grande parte dessa história. E talvez, cara, um pouco do que eu sinto que acaba sendo a nossa missão hoje, além de informar, além de ensinar as pessoas, é ajudar as pessoas a sobreviver, né? Não é à toa que a gente vai fazer o desafio entre o dia 21 e o dia 25, que, cara, é uma seleção de aula só baseada em por que você não deve desistir do mercado, que eu acho que é a coisa que a gente mais tem que se esforçar agora, é não fazer as pessoas que acreditaram nesse mercado pararem de acreditar nesse mercado, como você reduz impactos de queda, como você potencializa o próximo ciclo e como você vai aproveitar o próximo ciclo. E eu acho que tudo isso passa muito por você saber sobreviver. Acho que as pessoas elas acreditam que cripto você precisa fazer coisas muito complexas e muito mirabolantes e ser um gênio para ganhar dinheiro. E a grande verdade não. O simples bem feito por muito tempo dá certo. E eu sempre bato nessa tecla para todos os meninos, né? Cara, o que a gente faz aqui na Mercúrios não é nada de extraordinário, não é nada diferente. A gente só senta a bunda na cadeira e estuda pra caralho. É a única coisa que a gente sabe fazer, é a única coisa que a gente sabe fazer bem. Mas o fato de a gente fazer isso bem, normalmente acaba ajudando muita gente e acaba ajudando a gente a se diferenciar em alguns momentos do mercado. Exatamente. Assim, agora vamos voltando assim para o que a gente estava falando, né? Antes, só destacar aqui o superchat que a gente recebeu do Vitor, né? Bora de like, galera. Tamo com 1.300 pessoas assistindo aqui a gente e com apenas 700 likes, então daqui a pouco já dá pra gente bater aí os 1.000 likes. Se vocês estão gostando, né, da nossa cobertura e tudo que a gente tá fazendo aqui pra vocês querem ajudar a gente a divulgar mais esse nosso canal e ajudar ele a crescer, deixa o like, é bem simples, é de graça, a gente não precisa de mais nada, só deixa o like aí, se inscreve no canal que a gente tem live praticamente todo dia aqui, praticamente não, mais de uma live por dia, na verdade, aqui dentro. Eu queria puxar agora quem são os principais perdedores. Lógico, a gente não precisa falar dos perdedores óbvios, né? FTX, Alameda, FTT, beleza. Em quem você acha que isso pode respingar, ô Carlos? Eu acho que, assim, o principal perdedor, se a gente for sair daquele núcleo duro ali de perdedores que foram FTX, Alameda, FTT, a gente começa a olhar em quais são os principais ecossistemas em que a Alameda, que era um fundo de venture capital, né? E, de novo, o que é um fundo de venture capital? É um fundo que investe para poder financiar projetos quando eles estão no começo. E como ele investe no começo, ele às vezes consegue uma parcela muito grande de criptos, né? E de influência dentro daquele determinado projeto. Então a gente começa a olhar para quais projetos, principalmente a Alameda estava investida, né? E esse investimento ele acaba virando pó, né? Ou então a Alameda ela pode ser forçada a vender as criptos que ela tinha investido lá no comecinho no mercado e até mesmo pode trazer descrédito para esses projetos, né? O primeiro deles que a gente fala, e que acabou sendo o mais óbvio, era o caso da Solana, né? Então a Solana, ela desde o começo, ela teve uma relação muito simbiótica com a FTX e com a Alameda, tá? O Sam ele foi um dos principais pioneiros assim, e propagandistas do ecossistema da Solana e ele foi inclusive responsável por criar várias coisas que a gente observava de positivas no ecossistema da Solana, né? Então a Alameda e a FTX elas foram muito importantes para poder ajudar a Solana a conseguir um respeito institucional, a conseguir criar infraestrutura no mercado, por exemplo. Então isso trouxe grande vantagem para o ecossistema da Solana e ela é a principal afetada por conta disso, né? Que não significa que o ecossistema vai morrer, tanto que a gente vai continuar acompanhando ele, porque a tecnologia ela continua sendo interessante. Eles conseguiram criar alguns outros pontos de sustentação, né? Algumas outras colunas de sustentação dentro desse ecossistema, mas a gente ainda não sabe ao certo qual que é a penetração que a Alameda e a FTX tinham ali dentro. Então, existe a Solana Foundation, por exemplo, né? Que pode tentar ser um alicerce ali para tentar segurar o ecossistema. Tem vários projetos ali dentro que tinham ligação com outros fundos de venture capital. É o caso do Aurora, né? Que eu estava até conversando com o Igor hoje. O Aurora é um dos jogos que estava sendo desenvolvido na Solana, que a gente já falou dele aqui, e que ele recomprou as criptos da Alameda, né? Então, um bom tempo antes disso tudo acontecer. Mas, como a gente não tem certeza do grau de fragilidade que essa situação causou no ecossistema, a gente acabou mudando nossa análise com relação aos fundamentos dele. O que não significa que a gente não vai continuar acompanhando.
Então, assim, eu diria que a Solana e as criptos que foram construídas lá dentro, e aí entraria, por exemplo, a Helium, né, e outras criptos estavam ali, a GMT do Steppen, né, e outras criptos que foram construídas ali no ecossistema, começam a sair como as principais perdedoras. Para a gente conseguir continuar investigando outras perdedoras assim, eu acho que vai ser realmente esperar um pouco mais informações e seguir o rastro do dinheiro dos fundos de Venture Capital, né? Então a Alameda é um fundo que financiou vários projetos e ela tinha relações econômicas com outros fundos e a gente não sabe ao certo qual a penetração disso, qual que era essa dependência, então o que esse efeito dominó pode causar nesses fundos e em quais ecossistemas esses fundos estavam investidos, né? Mas Solana e criptos ali perto são as principais, mas o que também não significa que a narrativa de diversificação que a Solana oferecia em comparação com a solução da Ethereum morreu. Então, a Ethereum, que ela vem criando uma estrutura de blockchain modular, né, então que ela divide as funções que a rede dela pratica, né, que são funções de execução, de consenso, de armazenamento de dados, de confiança, né, e aí que são tratadas como consensus, execution, settlement e data availability, né? Mas que eu traduzi aqui para vocês, mas se vocês forem pesquisar, vocês vão achar por esses nomes em inglês. A Ethereum ela tem essa narrativa de dividir as funções dela, enquanto que a Solana ela estava dentro de uma narrativa monolítica, né? Que seria uma diversificação em comparação com essa narrativa que a Ethereum tenta emplacar. Não significa necessariamente que, olha, a gente vai deixar de diversificar em blockchains que sejam monolíticas, né? Óbvio, é um golpe duro para elas, mas talvez uma Solana consiga voltar, talvez uma Aptos, ou uma Sui, ou uma NIR, que também estão nesse grupo de blockchains monolíticas, consiga emplacar dentro desse ecossistema, mas realmente assim, são passos de bebê, assim, engatinhando, porque como eu disse, eu acho que a principal consequência aqui foi que as criptos que estavam no topo, elas ganharam um espaço maior com relação àquelas criptos que estavam quase no topo, que estavam tentando escalar, chegar no segundo, terceiro, quarto lugar ali. Então ela aumentou essa distância ali do último degrau, né? Então, de maneira geral, a galera que não estava na liderança agora sai como mais afetado. Uhum. Eu só acho interessante que você falou ali do efeito dominó, que agora há pouco eu estava vendo um artigo no Financial Times que eles estão tentando desvendar até onde exatamente isso daí se alastra. Então, existe um castelo de cartas muito bizarro, assim, que se formou com a FTX e a Alameda. E realmente ninguém sabe exatamente até onde que isso vai, mas o que dá para entender é que, assim, foi como se fosse um sistema de parasitagem dentro do ecossistema de cripto, sabe? Eles se alastraram para todos os lugares e tem marcas deles em várias partes do ecossistema. E isso ainda está sendo desvendado. A gente ainda não consegue saber qual é a real dimensão disso tudo que aconteceu essa semana. Realmente foi um negócio assim muito, muito absurdo, além do que talvez qualquer um nessa mesa poderia esperar que fosse. Com certeza, cara. Acho que é algo sem precedentes nenhum, né? É muito difícil você... A gente estava analisando agora, né? O Casta fez algumas apresentações aqui pra gente e ele mostra, cara, os indícios estavam na nossa cara antes do negócio acontecer. Né? Pelo menos uma semana antes a gente poderia ter investigado melhor isso, né? Mas, assim, não aconteceu, né? Muitas vezes a gente não pensa que isso pode, né, acontecer. Então, assim, é uma coisa que é muito difícil, né, de se prever e até de se compreender mesmo, né? Que algo desse tamanho, né, consiga quebrar, né, desse jeito. Então, é só mais um reforço de que não existe too big to fail, né? E uma das teses que a gente vê aqui, né, a gente fala muito, poxa, a Alameda era uma grande, a Alameda, a FTX, ela era uma grande fomentadora do ecossistema da Solana, certo? Por isso, foi uma das principais coisas que fez com que a gente quebrasse a nossa tese de Solana, porque ela muda os fundamentos, certo? Aí, uma pergunta muito boa que veio aqui é a seguinte. Estão perguntando da Lido, o André Ataíde pergunta por que a Lido, mesmo sendo uma das criptos com investimento da Alameda, é vista de forma diferente pela Mercúrio. Como a gente aqui não foge, né, quando o pessoal questiona a gente, muito obrigado pela pergunta aí, André. Eu sei que você já apareceu algumas vezes aqui. Ótima pergunta aqui, sua. Hoje tá bom, né? Por que Lido, por exemplo, a gente está tratando diferente do que a gente tratou, por exemplo, uma Solana, Orlando? Cara, vamos lá.
Eu acho que tem muito a ver sobre dependência e estrutura reputacional. A Solana, ela é muito dependente do ecossistema da FTX. A grande parte das listagens, grande parte do investimento era ali muito atrelado à FTX Ventures, à questão da Alameda, e ela acabou entrando numa descredibilidade muito grande do mercado, tendo uma fuga de staking muito relevante. Alguns dos principais fundos que investiam nela estavam com fundos ali travados dentro da FTX, como foi o caso da Multicoin Capital. Todos esses fatores pra gente foram fatores preponderantes, né, nessa dinâmica, junto com o fato da tecnologia da Solana se mostrar ineficiente nesse momento, né? A gente teve inúmeras falhas, principalmente de execução dos protocolos de lending da Solana, que fizeram o DeFi da Solana quase que ruir e não ser tão funcional comparado a outros DeFi. Quando a gente olha para a Lido, o que acontece, né? Ela já era um ecossistema que, primeiro, ela conseguiu ter uma diversificação maior em outros ecossistemas. Grande parte da receita dela não é atrelada a ecossistemas que são diretamente contaminados pela questão da FTX. Hoje, grande parte do resultado dela está vindo ali principalmente do Ethereum. Dos seus validadores, também ninguém era tão atrelado assim a FTX. E a grande questão era que realmente existiam ali uma quantidade significativa de tokens LDO na mão da Alameda. Esses tokens, no momento que eles vêm a mercado, eles vão impactar negativamente o preço, mas eles acabam não afetando o fundamento. É diferente no caso da Solana, que você tinha uma dinâmica de distribuição dos ativos, uma dinâmica de incentivo ali do capital e principalmente o fato da Solana Ventures ser um dos principais líderes dos rounds de investimento, dos principais cases da Solana. É interessante porque um exercício que eu fiz foi pegar todas as cartas de todos os venture capitals que foram comunicar com seus LPs e seus investidores sobre o que havia acontecido de mercado. E a grande maioria deles citou Solana e Aptos, principalmente. Falaram, cara, a gente está vendo a nossa exposição direta, são esses ativos, mas nossa exposição indireta foi, por exemplo, o Token Sol, foi, por exemplo, o ecossistema Sol, foi, por exemplo, ter feito o deal da Aptos com a FTX. Então, eu sinto que a gente desvinculou a questão reputacional dessa forma mais significativa da Lido e também a questão do modelo de negócio não foi tão afetada. É um caso diferente da Solana, que o reputacional foi muito afetado, a estrutura do ecossistema como um todo estava muito alavancada por conta da estrutura que a Alameda e a FTX montaram e também toda a dinâmica de distribuição. E aí quando você fala, cara, para convencer o investidor num processo de due diligence, entrar, por exemplo, num ecossistema como a Solana, vai ser muito mais difícil. Só uma questão que eu queria pontuar ali, que eu não sei se ficou claro pro pessoal, mas com relação a isso que o Orlando falou, de falhas na infraestrutura do DeFi da Solana, né? Então, como exatamente que a infraestrutura dele chegou a engargalar um pouco com relação às finanças descentralizadas que aconteciam ali dentro, isso teve muito a ver com as cascatas de liquidação. Então, quando a gente está falando desses protocolos de empréstimos, né, o que acontece? A pessoa coloca uma determinada quantidade de criptomoedas como uma garantia para poder pegar empréstimos que sejam em um outro ativo, né, em outras criptomoedas, por exemplo. Conforme aquelas criptomoedas que estavam como garantia, elas começam a se desvalorizar, porque o mercado está em uma situação de estresse, aí aquelas que ele tinha pego, elas começam a valer muito em comparação com o que ele deixou em garantia, e aí o protocolo que criou essa estrutura, ele vai vender aquela garantia a mercado e aí, né, ou consequentemente, os preços tendem a cair mais, porque tem um monte de cripto sendo jogada no mercado, e aí com os preços caindo mais, outro empréstimo vai ser liquidado. O que aconteceu na Solana é que essas transações das cascatas de liquidação, né, quando você tinha vários empréstimos sendo liquidados de uma vez só, elas ficaram mais lentas, mais engargaladas, né? E isso aí foi um ponto ali de um certo estresse do ecossistema. Parece que essas transações de liquidação na Solana, elas são processadas de um jeito diferente de transações comuns. E até legal uma coisa que o Orlando falou, que é que, olha, não é necessariamente que a gente está vendendo só porque um ativo ele pode ser jogado no mercado e o preço dele pode cair. A gente não deixa de investir porque o preço está caindo e começa a investir porque o preço está subindo. Mas no caso da Lido e da Solana, o fato do preço daquele ativo cair, ele representa coisas muito diferentes em questão de fundamento daquela criptomoeda. Por quê? A Solana ela é uma plataforma de contratos inteligentes que usa um mecanismo de Proof of Stake. O que é o Proof of Stake? Ele é uma versão de um algoritmo que vai garantir a segurança da rede da Solana, assim como o Proof of Stake garante a segurança da rede da Ethereum, garante a segurança da rede da Polkadot, né? Óbvio, em versões diferentes.
E esse Proof of Stake, ele funciona com a segurança garantida porque você travou um valor de criptos ali dentro, né? Para poder ter esse poder de voz, digamos assim. Só que a partir do momento que o preço pode despencar muito, e aí a gente pode ter a galera tirando as criptos que estavam travadas nesse mecanismo de segurança, aí isso pode fazer o preço despencar ainda mais, porque você retirou a cripto que estava travada, e aí a segurança vai ficando menor. E com a segurança ficando menor e com menos criptos travadas em staking, né, com esse risco de mais liquidações e mais vendas podendo acontecer e mais descredibilidade, o problema de plataformas de Proof of Staking, né, de contratos inteligentes, que sofrem com isso é que elas podem ser muito mais facilmente atacadas. Foi o que aconteceu no caso da Terra Luna, né? Então, a partir do momento que a cripto Terra Luna ela começou a se desvalorizar muito no mercado, como a gente está falando de uma cripto que ela é usada para garantir a segurança daquele ecossistema, a rede da Terra Luna começou a ser muito mais facilmente atacável e chegou um ponto que eles tiveram que derrubar, né, de desligar a rede, a produção de blocos dela. Então, é por isso que, nesse caso, uma queda de preço, né, uma possível liquidação, uma possível retirada de criptos que estavam travadas para garantir a segurança, ela pode, de fato, afetar os fundamentos. É diferente de Lido ou então de Uni, né, que a Alameda também tem no portfólio, que ele pode despejar no mercado e o preço pode cair muito. Não afeta os fundamentos, igual é o caso de uma plataforma de contratos inteligentes, porque quando ela se desvaloriza muito, a segurança da rede, necessariamente, ela pode começar a ser comprometida. Pode crer, cara. E uma das coisas que a gente começou a ver também, né, que é uma outra coisa que o pessoal ali estava puxando também nos comentários, era a parte de stablecoin. Né, acho que quando aconteceu a parada da Terra Luna, né, com o ST e tudo mais, começou a vir aquela desconfiança em cima das plataformas de stablecoins, né, e os tokens lastreados, né, em outros ativos. Agora, ontem, quando a gente estava fazendo o Cripto Hoje, falaram do Tether, né? Falaram que o Tether estava perdendo o PEG e tudo mais. Então, esse era o último tópico que eu queria puxar aqui, né? Se as stablecoins em si, né? Falaram, poxa, a Circle tinha investimento, então a Circle vai se fuder. Tether pode acabar com isso, porque também não é bem auditado. Como que a gente está olhando para stablecoins, né? Como vencedoras, perdedoras, ou elas continuam na mesma? Eu acho que é justamente aquilo que eu falei, que olha, aquele degrauzinho ali de diferença entre a liderança e os outros colocados aumentou. Os nossos requisitos de segurança, cara, agora a gente fica ainda mais atento, ainda mais vigilante. Então, se antes a gente achava que o SDC era uma opção mais segura do que o SDT, porque a gente acredita que a transparência do SDC seja maior, né, a segurança que ele passa para o mercado é maior, agora esse degrau ele aumenta ainda mais. Então, a gente fica ainda mais receoso com o SDT. Então, a gente já não gostava, agora a gente não gosta ainda mais. E até com o SDC que a gente usava, pelo menos, eu digo, olha, cara, pelos recortes financeiros que a Circle ela mostrou, eu tenho muita confiança que o que ela tem, né, em circulação de cripto de fato faça sentido, mas entre ter o SDC e ter dólar, eu poderia preferir ter dólar em muitas situações, né? Então, assim, o crivo de segurança nesse momento, ele aumenta para o mercado cripto de uma maneira geral, e aquilo que a gente não gostava, a gente passa a não gostar ainda mais, assim. Exatamente. Ó, e estamos a 16 likes para bater 1.000 likes nessa live, né? Com quase 1.400 pessoas aqui, às 9 horas da noite de uma sexta-feira. Guerreiros. Pessoal, guerreiros aqui, né? Vamos descansar. Ó, todo mundo tá falando que o Orlando tá cansado. Esse final de semana eu falei pra ele que ele vai ter de folga amanhã. Com certeza ele vai começar a estudar, porque nos dias de folga dele que ele gosta de fazer isso. Mas nós vamos lá pra chácara, lá no sítio, ficar de boa lá. Também tentar relaxar um pouquinho para voltar super bem na semana que vem, porque semana que vem é a nossa última semana antes do desafio que a gente quer fazer ali para vocês, né? Então, o que a gente estava pensando? Como teve muita gente que perdeu dinheiro, a gente sabe, né, que teve muita gente que está insegura com o mercado, a gente está querendo fomentar sempre a ideia de que você não pode desistir. Tá? A gente não quer que você desista de maneira nenhuma. Eu sei, esse momento é difícil, esse momento dá medo, esse momento parece que tudo vai dar errado, né? Mas assim, pessoal, a gente já viu que o mercado é sempre cíclico. A gente sentiu a mesma coisa lá em 2018, né, depois do pico de 2017. A gente sentiu a mesma coisa no Elon Musk Day, a mesma coisa no Covid Day, quando caiu 42% o Bitcoin. Mas, na verdade, as pessoas que mais ganham dinheiro e têm sucesso no mercado são aquelas que sobrevivem o máximo de tempo possível. Então, a gente pensou o que a gente pode fazer para fomentar esse sentimento e esse conhecimento das pessoas sobre isso.
a gente decidiu fazer uma sequência, quase uma imersão ali, uma sequência de aulas gratuitas para vocês, tá? Vai ser entre o dia 21 e 25 de novembro, a gente vai preparar todas elas durante a semana que vem, tá? E vão ser, né, para quem já participou do último desafio, a Grande Aposta, a gente sempre promete que vai ser a maior sequência de lives da história da Mercúrios, porque a gente sempre tenta se superar. Quem assistiu aí, que tá no chat, que assistiu o desafio da Grande Aposta, pode garantir aí que foi bom. Eu fiz essa promessa e a gente conseguiu cumprir. Eu tô fazendo essa promessa de novo, que vai ser a maior sequência de lives e a melhor produção que a gente já fez aqui dentro do canal, tá? Tanto em conteúdo, como em produção de vídeo, tudo mais. O Orlando vai até falar no microfone, se vocês quiserem. Então, assim, a gente tá liberando as inscrições, né? Novamente, 100% gratuito. Tá aqui no chat, tá? Eu vou mandar no chat, também tá aqui no primeiro link aqui da descrição. E ao final, né, coincidentemente, na sexta-feira, Black Friday, né? Então a gente pensou, poxa, como é que a gente consegue firmar esse compromisso das pessoas, mesmo que no curto prazo pareça catastrófico, a gente firme o compromisso de ficar com elas no longo prazo. Então, o que a gente está pensando? Eu não vou falar para vocês exatamente qual mas a gente vai fazer a maior oferta que a gente pode na Mercúrios Pro. Tá? Então, a Mercúrios Pro é algo que a gente nunca deu desconto na nossa vida. Pelo contrário, a Mercúrios Pro só subiu de preço. Tá? E a gente vai dar uma condição especial para vocês nessa sexta-feira. Por todo esse momento de mercado, por tudo que a gente está vivendo, a gente quer retribuir isso de alguma forma. Obviamente, a gente gostaria muito de dar de graça para todo mundo, só que a gente precisa ganhar dinheiro para sustentar e pagar o salário da Nicole, né, de algum jeito. Mas vocês podem ter certeza que vai ser a melhor condição que vocês podem na sua vida. Tá? Inclusive, então, ó, Black Friday, você está pensando em comprar um iPhone novo, alguma coisa assim, segura um pouquinho, porque a Mercúrios Pro vai tá realmente com uma condição melhor. Para quem já é Mercúrios Pro, também vai ter 100% de todas as condições, vocês são nossa prioridade aqui, tá? Então, se registrem aí no desafio. E para quem quiser aproveitar uma das vagas da Mercúrios Pro, obviamente, a gente não vai poder abrir para todo mundo que vai querer, né? Da última vez tiveram 8.000 pessoas querendo entrar na Mercúrios Pro, a gente não tem como a Nicole responder todo mundo que entra. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ver quantas vagas a gente vai abrir, provavelmente ali na faixa de 2.000 novamente, como foi no último lançamento. Vai colocar essas pessoas para dentro e aí sim a gente vai ter que travar para conseguir atender todo mundo da melhor maneira possível. Tá? Então, se você quer ter prioridade, depois de você se registrar nesse link, você vai entrar no seu e-mail e você vai receber a confirmação. Clica lá que você vai entrar num grupo do WhatsApp, onde a gente vai mandar as informações antes, todos os links antes também, e você vai ter prioridade ali naquele atendimento para a gente saber realmente quem está engajado com a gente. Certo, pessoal? Acho que fizemos todo o estrago que podíamos. Deixem o like aí, se inscrevam no canal. E sobrevivam, né? Estejam com a gente aí durante a semana que vem e na outra, no dia 21, para o Desafio Sobrevivência.